E aí, pessoal, beleza? Por que será que política é um assunto tão complexo e polêmico a ponto de a maioria das pessoas sequer gostar de falar do assunto? Por que será que a política é tão carregada de problemas, conflitos, tensões, a ponto de dividir famílias, afastar amigos e tudo mais? É exatamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo hoje, para compreender o assunto e entender por que a política é um tema tão carregado, tão complexo e tão até violento nos dias atuais. Vamos lá? Para compreender a política, em primeiro lugar, temos que avaliar o que vem a ser a sociedade humana. Lembrando que a sociedade é composta por indivíduos, pessoas, homens, mulheres, seres humanos. Os seres humanos começam a sua natureza em uma condição natural de liberdade que o diferencia de todos os outros seres pertencentes ao ecossistema. Ele não possui um padrão rígido, complexo de instintos que padronizem o comportamento da espécie. Por isso, compreendemos que o ser humano começa a sua existência segundo uma condição natural de liberdade. Isso significa que o conflito está presente na natureza humana, nesse estado de natureza, pela divergência de interesses, pela divergência total existente entre gostos. Isso faz com que os indivíduos se afastem, estejam numa condição de, digamos, isolamento, distanciamento. O filósofo italiano Niccolò Maquiavel já havia revelado a existência de uma natureza imprevisível, maleável, traiçoeira, instável, sujeito a diferentes mudanças e diferentes transformações. Não são interesses permanentes. O tempo todo as suas preferências estão mudando, o que causa uma grande instabilidade nessa natureza. O conflito é inevitável. O filósofo Hobbes descreveu isso de uma maneira dramática, dizendo que esses interesses, esses gostos e prazeres diferentes são caracterizados pelo egoísmo presente nesse estado de natureza, que compõe o próprio instinto de sobrevivência da espécie, resultando assim numa condição de guerra de todos contra todos. Homus lupus homini, o homem é o lobo do próprio homem. John Locke, filósofo inglês do século XVII, foi um pouco mais ameno, afirmando que nessa natureza existe uma relativa paz, uma relativa harmonia. O grande problema é que essa relativa paz está ameaçada e é quebrada todas as vezes que um desses indivíduos se sentem ameaçados em sua liberdade. Locke destaca ainda o direito à propriedade, sendo o indivíduo proprietário de si mesmo, capaz de tomar as próprias decisões em favor dos seus desejos e aspirações. O desentendimento, óbvio, é inevitável. Uma vida em sociedade, se partirmos da natureza humana, algo praticamente impossível. Porém, os dois filósofos aqui citados, Hobbes e Locke, destacam a necessidade de uma evolução do estado de natureza para uma sociedade, digamos, organizada, em que haja entendimentos comuns a todos os homens, valores comuns. Que por mais que falamos da existência de valores comuns, de convenções, ainda assim os interesses e os desejos permanecem. Hobbes é radical nesse assunto. Segundo ele, a paz só é possível se houver a transferência de poderes individuais, a transferência plena de todos os direitos individuais que cada indivíduo tem em sua natureza a um único homem ou a um único grupo de homens, que esses sim vão instaurar a ordem na sociedade. Porém, como existe uma transferência de poder, todos abrem mão de si mesmo e este homem que é contemplado pela transferência passa a ser o único dotado de desejos e aspirações, capaz de utilizar a força e inspirar medo e terror para conter todas as maldades humanas. Apesar disso, ele também pode ser algo corrupto. Fato é que, corrupto, violento, inspirando medo ou não, a ele devemos a nossa paz, a ele devemos a nossa defesa. John Locke, por outro lado, é aquele que mais se aproxima do que conhecemos hoje. Segundo ele, somente homens livres, tal como compreendemos a natureza, podem se unir em associação, podem se unir em assembleia. Política é nada mais, nada menos do que a arte de administrar desejos. A arte de administrar pessoas, seres humanos, em sociedade, dotado dos mais
diversos dos mais diferenciados interesses que você pode imaginar. Se a ausência de uma sociedade torna totalmente inviável a convivência e o relacionamento, o grande problema está exatamente em aproximar esses indivíduos, criar a eles um entendimento comum, o que não é fácil. Há uma tendência natural para que esses indivíduos se aproximem uns dos outros segundo as afinidades dos seus interesses. É natural que esses homens e mulheres envolvidos venham a criar diferentes grupinhos, diferentes agrupamentos, diferentes estratos, diferentes camadas. Se individualmente nós já temos conflitos inevitáveis, imaginem agora uma sociedade composta por diferentes grupos, por diferentes estratos, diferentes camadas, unidas segundo a proximidade de interesses. Ainda no interior deles há conflitos, há desavenças, há grandes problemas montados devido à não existência de um entendimento que seja comum de modo unânime. Mesmo com todas essas proximidades, ainda assim há divergências e o conflito é inevitável. Se na natureza, homens, indivíduos, quando eu falo homens, refiro-me a homens e mulheres, são dotados de prazeres egoístas, como Hobbes destacou, na política não é diferente. E é óbvio que aqueles homens que são escolhidos para estarem à frente do poder político também carregarão consigo seus interesses próprios. E se eles estão integrados em agrupamentos ou classes sociais, é óbvio que ao assumir a frente do poder político, carregarão consigo os interesses do grupo ao qual eles pertencem. Uma sala de aula, para pensar um exemplo próximo e pequeno, é uma sociedade. Dentro da sala de aula, há indivíduos. Se eles são diferentes e divergem uns dos outros, é praticamente uma condição de sobrevivência a aproximação de um desses alunos, desses indivíduos, uns dos outros, segundo graus de afinidade dos seus interesses, o que resulta na formação das panelinhas. Só para ilustrar o que eu estou dizendo, imagine a existência de dois grupos, de duas panelinhas. De um lado está o grupo do regaço, só para a gente imaginar como que é isso, e do outro lado está o grupo dos nerds, os estudiosos. Claro que são interesses tão opostos que facilmente conflitos entre eles haverão. Para que haja uma certa harmonia, uma certa normalidade no espaço, é natural que um desses grupos assumam um determinado poder, predominem a sua ideologia sobre o restante da classe, fazendo com que dentro dessa sala de aula venha com o tempo adotar um perfil bastante específico, onde todos os alunos têm de alguma maneira, direta ou indiretamente, se associar. Essa é a força da ideologia presente na política. A professora Marilena Chauí, da USP, destaca aqui 3 condições básicas para que a ideologia exista. A primeira condição é a existência do que ela chamou de uma anterioridade. É aquele sinal de que a ideologia é anterior a, pelo menos, a grande maioria dos indivíduos que hoje vivem nela. Vamos só para citar como exemplo. A cor rosa não tem absolutamente nenhum vínculo biológico com o sexo feminino. Assim como a cor azul também não tem absolutamente nenhum vínculo biológico com o sexo masculino. A cor rosa e a cor azul, pensando de maneira científica, não tem nenhum tipo de relação com a orientação sexual. Pelo contrário, acontece que quando um casal recebe a notícia da gravidez, a primeira curiosidade que esse casal tem é de saber qual é o sexo da criança. E ao descobrir, logo trata de montar o enxoval da criança, tendo como cor predominante aquela cor que culturalmente está associada ao sexo. Quando a menina nasce, provavelmente ela terá um enxoval em que a cor rosa venha a predominar. Nós temos um tom de rosa predominante. Enquanto que quando o menino vem a nascer, ele tem todo um quarto decorado, todo um enxoval montado, em que a cor azul predomine. E isso, inclusive, é uma estratégia de marketing muito interessante de pensar. Ou seja, antes que esses meninos, essas crianças, venham a nascer, já existe uma ideologia. Essa é a anterioridade. A segunda condição é o que ela chamou de uma generalização. Já que quando esses indivíduos nascem na sociedade, já existe um conjunto de conhecimentos, um conjunto de valores consolidados, eles tendem a ser formados segundo esses valores, tendem a aprender a pensar segundo esses valores. A generalização, aquilo que produz o senso comum. E por último, a lacuna. Lacuna como sendo
as brechas ou os espaços deixados em cada explicação, em cada justificativa, apenas para ocultar aquilo que não é interessante para aquela ideologia predominante. Karl Marx, filósofo do século XIX, destacou o caráter dissimulador da ideologia ao afirmar que a ideologia elabora uma compreensão da realidade, porém uma compreensão parcial. O que ela justifica em seus argumentos não é totalmente mentiroso. O grande detalhe é que ela não revela tudo. É só você comparar isso com os vários discursos políticos ou até mesmo os discursos publicitários que temos na atualidade. Algumas informações são ocultas. E é exatamente nessas informações que estão ocultas é que os grandes conflitos, a raiz dos grandes conflitos sociais estão explicados. Todos os partidos políticos conhecidos atualmente representam interesses bastante particulares de determinados grupos ou estratos sociais. Por razões óbvias, esses partidos políticos que nós estamos afirmando, em momento algum defenderão interesses que sejam comuns a toda a sociedade, até porque isso é impossível. A sociedade é composta por grupos completamente distantes e opostos. Cada partido que existe representam, como disse há pouco, interesses específicos de um determinado grupo, de uma determinada classe. Ao elaborar os seus programas de governo, ao elaborar os seus discursos, ao elaborar os seus argumentos, em hipótese alguma contemplarão os interesses da sociedade. Pelo contrário, eles tendem a contemplar os interesses que são próprios dos grupos que eles representam. Óbvio, de um determinado partido que tenha interesses liberais e que estejam representados por empresários, proprietários dos meios de produção, proprietários dos canais de comunicação, por razões óbvias e não teria por que ser diferente, tendem a representar os interesses desses grupos. Não há por que ser diferente disso. Seria ilógico, incoerente se não fosse. Porém, ao afirmar, ao divulgar a sua ideologia para os demais grupos, eles tendem a elaborar um discurso carregado de argumentos lógicos e muito bem elaborados por sinal, porém nesses argumentos eles tendem a simplesmente não abordar ou simplesmente ignorar algumas informações, a distorcer algumas informações. São capazes de elaborar uma compreensão da realidade? Claro. Uma realidade objetiva? Não, uma realidade subjetiva, segundo a sua visão de mundo, segundo a visão dos seus interesses. É isso que eu quero deixar claro. Por isso a política é um assunto tão complexo. Vamos pensar numa sociedade capitalista como a nossa. O grande desentendimento, a grande rejeição que existe na política em relação às pessoas atuais está relacionado às várias notícias que temos hoje de corrupção, de mau planejamento de governo, etc. Então eu gostaria de propor a vocês uma outra reflexão relacionada a isso, que resume tudo o que eu falei até agora. Veja, como que essas informações chegam até nós? Claro, através dos canais de comunicação. Se hoje existe um descontentamento muito maior em relação à política do que houve talvez no passado, é porque no passado, provavelmente, essas informações relacionadas à corrupção não chegavam ao conhecimento da grande maioria. Isso não quer dizer que a corrupção não existia. A política é corrupta por natureza. Melhor dizendo, a política não é corrupta. Os indivíduos são corruptos. E isso o próprio Maquiavel, o próprio Hobbes já haviam denunciado. A política não é corrupta. Os homens é quem são corruptos. Isso para caracterizar, ok? Segundo, no passado, o acesso a essas informações, a esses conhecimentos, era reduzido. Hoje, graças à explosão dos vários canais de comunicação que temos na sociedade, temos condições de acesso a essas informações. No entanto, deixemos os preconceitos de lado e vamos pensar sobre o assunto. A grande maioria, eu não vou citar aqui porcentagens, porque não quero correr o risco de cometer alguns equívocos, maiores ou menores, mas a grande maioria desses canais de comunicação, seja através da TV, do rádio, da mídia impressa ou da internet, são de
propriedade dos grandes empresários da comunicação. Esses grandes empresários podem até não ser candidatos a algum cargo, mas são os grandes responsáveis por financiar algumas candidaturas, patrocinar algumas campanhas políticas e, por razões muito óbvias, impor pressões e desejos sobre esses políticos eleitos para que eles venham a contemplar os seus interesses. Se os canais de comunicação podem, por caminhos tecnológicos, escolher, selecionar, recortar e editar quais são as informações vinculadas, é óbvio que as informações que são noticiadas não são as informações reais, porém as informações que são produzidas, editadas pelo canal que veicula. E se esse canal que está veiculando é de propriedade de um grande empresário que tem interesses em jogo, é óbvio que ele não vai veicular informações que contrariem os reais interesses, os reais desejos desse empresário. Resultado, nós estamos falando de uma política muito mais vasta, muito mais complexa do que uma simples eleição ou do que um simples cargo eleito. E por mais que algumas mudanças venham a ser feitas na política adotada, ainda assim o egoísmo, a corrupção, a malandragem tende a predominar. Se a gente pensar no Brasil, a corrupção é algo que está presente na história do Brasil há mais de 500 anos, desde a descoberta, desde a chegada dos portugueses aqui. O que vem acontecendo agora não é mais corrupto do que o passado. Pelo contrário, talvez só está sendo mais divulgado. Mais corrupto não é. Pense nisso e vamos refletir sobre o assunto. Se você é estudante e está se preparando para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, observe essas orientações, essas reflexões que eu apresentei aqui e pense um pouquinho melhor sobre elas antes de fazer qualquer julgamento preconceituoso, qualquer julgamento hostil em relação a algumas vertentes. Vamos deixar de lado um pouco de lado o senso comum, aquele senso comum que funciona, tal como afirmou o filósofo italiano Antonio Gramsci, como um cimento que fixa determinadas opiniões em nossas mentes, e vamos transcender o próprio senso comum a fim de chegar a algumas reflexões capazes de revelar as verdadeiras lacunas presentes nas ideologias políticas que predominam atualmente. Valeu? Se você gostou então desse vídeo, deixe um like pra gente e, claro, inscreva-se no nosso canal. Toda semana estaremos um vídeo novo para você. Vamos falar sobre assuntos diversos, todos eles vinculados às reflexões filosóficas e às demais ciências humanas, tendo como referência também as habilidades para o Exame Nacional do Ensino Médio e demais habilidades esperadas no ensino superior. Um grande abraço.